Ótimo, começamos aí a gravação. Caio disse que está tudo ok. Deixa eu abrir aqui. Vitor disse que está tudo certo na plataforma. Ana Lídia, bom dia. Minha primeira aula hoje, pois eu não estou conseguindo o meu acesso. Ana Lídia, eu já coloquei várias vezes ali no grupo. Qualquer problema com acesso, login, por favor, entrar em contato o mais rápido possível com Luciane. Tem ali no grupo o contato dela. Tu precisas entrar em contato com ela urgente para normalizar isso, porque hoje a gente já dá start em tudo, certo? Renale, tudo certo. Vitor, tudo certo. Evelyn não tem ainda atividade, tá? Vai ter a partir de hoje. Priscila me informou que tudo bem. Evelyn, alguém sabe me dizer se já tem atividade, né, Evelyn? Já respondi agora. Rosemary disse que conseguiu acessar. Caio conseguiu acessar. Beleza, tudo certo então, galera. Muito... Oi, com quem eu falo? Vitória. Vitória. Oi, Vitória. Eu entrei agora, 7 minutos atrasada, perdi alguma coisa? Perdeu. Você já não pode mais assistir a aula de hoje. Brincadeirinha. Eu estava resolvendo aqui umas coisas. Tranquilo, tá tudo certo, viu? Eu só estava perguntando, Vitória, se você já conseguiu acessar a plataforma, tá tudo ok? Qual é o módulo? Tá no Moodle, isso mesmo. MOODLE. Eu baixei, mas eu não consegui não, porque ela está pedindo um QR Code ou um link. Tá, então eu vou pedir que quem tiver qualquer problema com login, senha, acesso, por favor, entrar em contato o mais rápido possível com Luciane, certo? Como a aula tem esse processo introdutório, então eu vou pedir que vocês agora façam isso. Já mandem mensagem para a Luciane, tem o contato dela lá no grupo, informando que vocês estão com problemas do acesso e que isso precisa ser normalizado hoje, tá? Eu tinha falado com ela ontem pelo curso de... Porque ontem de noite teve o curso de recursos humanos. Certo. Aí eu já tinha falado com ela sobre isso. Aí ela disse que ia mandar o link, mas até agora não mandou. Então, mande um lembrete que você está aguardando essa questão, porque hoje a gente já começa a ter atividades ali, tá certo? Tá ok. Beleza, deixa eu ver aqui para eu compartilhar a tela. Vi que tem um conteúdo lá, mas não soube muito usar a plataforma, a Priscila disse. Priscila, o conteúdo que tem lá na plataforma é o conteúdo padrão, certo? E aí, ele é basicamente um livro. Você vai abrir e aí você consegue manusear, tá? Manusear no celular ou no computador, tá bom? É importante que vocês vejam aquelas informações. É um livro bem didático, mas eu reforço que não é necessário fazer as atividades e me enviar. Professora, mas eu quero fazer. Pode fazer, sem problema nenhum. É mais conhecimento, mais experiência. Mal não faz. Porém, não precisa me enviar, certo? As atividades que vocês vão me enviar são atividades exatamente que eu disponibilizo ali para vocês. Então, eu trago alguns conteúdos que aí vocês vão ver, às vezes em vídeo, às vezes em fórum, gosto muito de trabalhar com fórum, ou ainda eu também quero que vocês debatam entre vocês, tá bom? Vitor, você só pode falar se abrir a câmera, porque só tem Agnes e eu. Nós duas sozinhas, coitadas. Então, se for para ficar escondido, não pode falar. Ó, oh, Vitor aí, rapaz, vá. Ó, Ana Lídia também. Diga, meu querido. Em questão a uma dúvida que ela estava sobre a plataforma, o link que está no grupo, o mesmo link que está no grupo, você só colocar esse link lá na plataforma que ele já vai entrar com o Senai. Olha aí, essa informação, Vitória, é exatamente para você, tá? O link você pode clicar lá diretamente no link que tem na plataforma, desculpa, no grupo, que aí já vai direto para a plataforma. Eu não tenho essa informação porque o meu login ele é de instrutora. Então, o que acontece? Eu não consigo visualizar como um aluno, tá certo? Me digam, agora que a gente começou, estão animados para a aula de hoje?
Demais, demais. Certo? Demais, armaria. Olha, a responsabilidade aumenta quando vocês dizem isso. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação para a gente começar. E aí, a gente vai começar exatamente falando sobre a profissão de assistente administrativo, né? Eu queria saber quem que já trabalha como assistente administrativo. Levanta aí a mão, por favor. E não está conseguindo abrir aqui. Ninguém? Eu já fui jovem aprendiz lá na Alpargatas, mas foi pouco tempo. Certo. No curso de, aliás, na parte de jovem aprendiz, você foi como assistente administrativo, Vitor? Foi como administrativo. Massa, perfeito, então. Galera, conseguem visualizar minha tela, né? Normalmente. Me deem aí o joinha dizendo se vocês conseguem. Joia. Renali respondeu aqui para mim, muito obrigada. O que acontece? Eu queria lembrar, não consigo lembrar, mas tem uma pessoa que ela estava no curso e ela falou que trabalha com costura e queria aprender exatamente para trabalhar no negócio dela. Manifeste-se agora, fale agora ou cale-se para sempre. Quem era você? Danado se a aluna não estiver aqui, né? Por quê? Porque como assistentes administrativos, Tamires entrando, como assistente administrativo, e isso a gente falou um pouquinho, né, na nossa última web, a gente vai aprender muito mais do que só a parte gerencial, né? Aliás, só a parte prática. A gente vai também aprender a parte gerencial, entender, melhor dizendo, como que funciona a parte gerencial. Então, me confirmem se vocês estão vendo meu mouse também aqui se movimentando. Sim ou não? Sim, tudo jóia. Mas eu estou com realmente dificuldade aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma maracutaia. Não consigo. Mas vai dar certo. Sempre dá, tem que dar. Hum. Agora sim. Galera, seguinte. Ai, que raiva. Quando eu vou começar, sai do meu script aqui. Gente, é o seguinte, a gente vai falar exatamente sobre essa questão do auxiliar administrativo e eu já vou engatar na primeira disciplina, certo? Porque hoje a gente já vai começar essa disciplina. Na verdade, em tese ela já começou, mas a gente vai fazer a introdução dela, né, a partir de agora. Como eu disse, vocês podem acessar o conteúdo que tem ali, esse livro chama-se Pacote SCORM. Ele é um livro como outro qualquer, em que fala exatamente sobre a primeira disciplina. Quem acessou o pacote SCORM sabe qual é o nome da primeira disciplina de vocês? Vamos lá ver se vocês dizem aí para mim. Quem sabe me dizer? Qual é o nome da primeira disciplina do curso? Ih, estão indo lá colar. Estão demorando, eu já sei. Rotina de documentos. O que vocês acham que essa disciplina fala? Diga aí para mim. O que vocês acham que tem numa disciplina cujo nome é rotina de documentos?
Vamos, galera. Reajam. Eu vou dar uma pausa aqui. Enquanto vocês respondem, eu vou pausar a minha apresentação para poder ver vocês. Podem falar. É tipo um relatório diário, tipo uma rotina administrativa. É tipo, você está exercendo uma função todos os dias, com necessidade de tipo documentos, arquivos, Uhum. é mais ou menos isso. Mas dá para ter mais coisa. Vamos lá. Quem se manifesta mais? Para complementar a fala, eu acho que era Vitor, né, que estava falando. Isso, era o mesmo. Uhum. Vamos lá, quem mais? Ó. Priscila colocou como acontece o burocrático, armazenamento, preenchimento e como acontece o dia a dia na empresa. Isso aí, Priscila. Só orgulho da prof. Muito bom. Perfeito. E a Agnes também falou aqui que fala sobre conceitos, características, classificações, como se utiliza os documentos em cada situação. Perfeito, Agnes. E fala sobre os deveres também de cada documento e de cada arquivo. Pronto, a aula ficou encerrada, foi dada por vocês mesmos e eu já posso desligar, certo? Gente, brilhante, certo? O Rosemary também acabou de acrescentar aqui armazenamento, organização, local, tipos de arquivos, gerenciar, a Rosana colocou, gerenciar desde a criação até o descarte final, passando por classificação, armazenamento e acesso. É isso aí. Então, quando a gente entende que a disciplina fala sobre isso, eu preciso também compreender qual é o meu papel enquanto assistente administrativo no meio disso tudo. Porque, geralmente, quando a gente vê um assistente administrativo, a gente pensa na questão de que ele é a parte operacional de uma empresa, certo? Só que a parte operacional, para ser bem feita, ela precisa ter entendimento, ela precisa ter clareza de qual é o papel dela. E aí, realmente, não adianta a gente achar que qualquer pessoa pode fazer isso. Somente pessoas competentes o farão, tá bem? Eu queria saber se vocês acham que hoje o assistente administrativo ele está tendo uma vida muito árdua no cenário empresarial, industrial. O que vocês acham? Está mais fácil por causa da tecnologia? Digam aí para mim. Está mais difícil também por causa da tecnologia? Enfim, o que vocês estão achando? Priscila levantou a mão. Fala, Pri. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom Então, dia. sobre essa pergunta que a senhora fez aí, eu acho que toda atividade é árdua. Eu acho que nenhum vai deixar de ser árdua, porque você tem que se dedicar. Mas acredito que com a tecnologia hoje, eu acredito que está um pouco mais fácil. Aí vai de cada um querer se dedicar, saber todo o processo, se interessar, para que realmente você esteja com segurança do que está fazendo. Porque quando a gente faz algo com segurança, se torna mais fácil, porém, ressalto, não deixa de ser árduo. Mas, de toda forma, acredito que com a tecnologia, para o assistente administrativo, está colaborando muito, sim. Perfeito, Pri, muito obrigada. É isso aí. Obviamente, toda profissão vai ter suas dificuldades, galera. Toda profissão, e eu tenho uma má notícia também, toda empresa. Ah, mas é que eu acho que se eu trabalhasse na Nestlé, esse tipo de problema não existiria. Existe, galera, existe em todo lugar. Vai existir problema. Não existe até hoje. A administração neoclássica, a administração clássica, a tradicional, todas
sempre existiu empresas que precisam ser ajustadas, porque não existe empresa perfeita, certo? E como não existe empresa perfeita, também não existem funções perfeitas. E o que seria uma função perfeita para a gente? É a função que a gente fica aqui, ó, sem fazer nada, só de boa na lagoa. Não tem nem vigia de um determinado lugar, ele vive de boa na lagoa, porque ele tem que estar alerta o tempo todo, certo? Então, o assistente administrativo, como qualquer outra profissão, ele tem suas dificuldades, mas você não venha me dizer que hoje a gente fazer um caixa, por exemplo, é muito mais fácil, porque a tecnologia nos permite isso, do que há 30 anos atrás, que o caixa não podia ser rasurado e era feito à mão. Então, se errasse, tinha que começar tudo de novo. O mesmo se aplica para um relatório, que era feito antigamente, dizem, eu nunca vi, mas dizem que tinha um negócio chamado máquina de escrever. Eu não consigo imaginar como era isso. Professora, De datilografia, menino, devia ser uma loucura. Oi, meu bem. eu acho assim, na minha opinião, ficou mais Hum, fácil por hum, causa da organização de documentos. Antes era tudo em papel, agora é hum, digital, com planilhas, Google Drive, sistema de gestão e, tipo, em comunicação é e-mail, WhatsApp, videoconferência, uhum. entendeu? É, Então, hum. eu acho que, na minha opinião, ficou mais fácil, né? Uma coisa também que eu gosto de pensar é que hoje a gente ser assistente administrativa, a gente ser uma recepcionista, ser um profissional de atendimento, a gente também se sente mais seguro, né? Por quê? Porque a gente hoje tem como provar o que o cliente disse, o que o cliente não disse, o que eu falei, a entonação com que eu falei. E eu gosto muito de lembrar que quando eu trabalhei com atendimento no Rio Grande do Sul, eu brincava, porque eu provei muitas vezes o que eu disse, né? Através do WhatsApp na época. E aí eu me sentia, eu brincava, eu dizia, eu não imagino o que as secretárias do passado passavam, porque elas não tinham voz, elas não tinham como provar o que era falado, né? Então a gente tem essa noção de que, apesar das dificuldades da profissão, sim, a gente está num cenário mais confortável, entre aspas, porque a gente tem essa facilidade tecnológica. Mas, claro, segue sendo desafiador. Eu também gosto de pensar que o que muda, galera, são novos problemas. Assim como quando a gente é muito pobre, a gente tem um tipo de problema. Quando a gente passa a ser só pobre, a gente tem outro tipo de problema. Quando a gente é classe média, a gente tem outro tipo de problema. Quando a gente é rico, a gente também tem outro tipo de problema. E aí os problemas eles permanecem existindo, eles só mudam de prateleira, certo? Dando continuidade, então, isso aqui eu já perguntei, né? Que é exatamente como é que vocês visam essa questão de ser assistente administrativo, mas eu quero que vocês passem a se ver como uma peça fundamental da engrenagem. Que engrenagem, professora? Qualquer engrenagem. Porque vocês podem estar presentes em qualquer tipo de empresa, como eu falei na nossa primeira web, tá? Então, vale considerar que, a partir do momento que você se qualifica, que você tem certificação, que você tem conhecimento, que você busca esse conhecimento, que você não fica sentada em berço esplêndido, esperando que esse conhecimento chegue até você, você muda de categoria. Você sai da possibilidade de ser só mais um no mercado de trabalho e você passa a ser o profissional no mercado de trabalho, ou a profissional no mercado de trabalho. Esse profissional é aquele profissional que passa a ser concorrido, ele passa a ser indicado, ele passa a ser renomado. Por quê? Porque todo mundo que já trabalhou com ele tem algo de bom para dizer, competente. Sabe quando a gente fala, ai, me indicaram um médico tal para fazer. Médico bom. Olha, meu primo tinha tal problema, e aí, aí debulha a história do médico todo. É isso.
o importante, a nossa meta de vida é a gente ser um profissional tão bom, mas tão bom que quando alguém diga, cara, eu estou precisando de uma pessoa para fazer tal coisa, eu tenho uma pessoa top. Agora sim, ela é cara, mas vale. Vocês já ouviram isso? De um médico, de uma sandália, de uma academia, de um restaurante. Então, quando a gente tem essa percepção de que esse é o tipo de profissional que a gente precisa ser, galera, a gente muda de tipo de problema. A gente passa a ter o seguinte tipo de problema. Para onde eu vou? Que é quando você começa a escolher o tipo de trabalho que você quer, o tipo de empresa que você quer estar, o tipo de equipe com quem você quer trabalhar. Tá dando para entender, gente? Me sinalizem aí que eu gosto de reações. Joia, beleza. Professor, o que é que isso tem a ver com a nossa disciplina? Vamos conversar agora. Eu estou compartilhando, estou sim, para a apresentação. Beleza. Vamos lá. O objetivo da gente, enquanto assistente administrativo, é que a gente, dessa chamada, principalmente nessa chamada, é a gente entender qual é o nosso papel enquanto assistente administrativo, que é o que eu estou falando até agora. Mas, além disso, a gente também precisa entender qual é a importância desse assistente administrativo dentro das empresas e, obviamente, também dentro das indústrias. Porque, de novo, esse assistente administrativo ele faz parte de uma engrenagem. Sabe o que é uma engrenagem, professora? Quando a gente tem uma bicicleta, ela vai ter a coroa lá na frente, que é onde fica o pedal, e ela tem uma outra coroinha pequena. Uma roda de acordo com a outra. Se uma parar, a outra também para. A engrenagem vai ser isso. Vai ser exatamente a possibilidade de fazer a coisa andar. Se essa engrenagem parar numa empresa ou numa indústria, o processo para. Então, se eu tenho profissionais que fazem com que a coisa flua de forma mais rápida, profissionais que têm ideias, profissionais que pensam além do agora, profissionais que se colocam no lugar do cliente, eu tenho um assistente administrativo que é concorrido no mercado e que está fazendo a engrenagem girar. Se eu tenho aquele profissional que, por outro lado, a gente faz de tudo para a coisa andar, e ele é aquele que está sempre travando o processo. Que se ele puder impedir a folha de sair da bancada dele para ir para outra, ele impede. Que ele não tem disposição de se levantar para pegar um copo d'água. Esse profissional, nitidamente, faz com que a engrenagem se arraste. Ela não ande, ela viva assim, ó, estou morrendo, me acabando. Certo? Então, a gente inicia hoje a disciplina de organização e controle de documentos com o objetivo de entender que todo grande gestor precisou começar como alguém que decidiu aprender com dedicação e propósito. Só tem uma exceção. Se o gestor for um herdeiro. Se ele herdou uma empresa, como é o caso de um Elon Musk da vida, aí ele não precisou. Mas, a princípio, sim. Todo gestor precisou. Ontem ainda eu dava uma aula e a gente falava sobre currículo, RH. E aí eu pedi que os alunos me explicassem por que eles precisam ter um olhar bacana para um currículo. Aí eles falaram, é porque a gente quer se vender, é porque a gente vai se vender bacana e tal. Mas para além disso, o que mais? Porque ele vai ser uma porta de entrada. Esse documento vai abrir outras portas para mim. Show! Mas, além disso, os alunos começam a ficar agoniados. Ai, professora, eu digo, pensem mais. Eu quero que vocês exercitem mesmo esse pensar. Beleza que o currículo fala sobre você, mas que outro olhar esse documento pode trazer para vocês? Agora eu vou deixar a pergunta no ar, porque também não vou dar tudo de bandeja, né? Vocês têm que interagir comigo. Me digam aí. Que outro olhar vocês analisarem um currículo, criarem um currículo pode possibilitar? Me digam aí.
Bora, minha gente, cadê Vitor? Vocês ficam me enrolando esse tempo todo, aí daqui a pouco dá 11 horas. Bora, Deisiane. Me diga aí. Por que eu preciso conhecer um currículo? Tem tudo a ver com o que eu estava falando, tá, galera? Tudo, tudo. Priscila, um olhar para nós mesmos, nos qualificando, buscando experiências para, como a senhora mesma disse, com todo esmero, poder escolher o que queremos e faremos e saber o nosso potencial para crescer. Isso tudo está certo, mas isso tudo reforça o que eu já disse, que é sobre você. Mas o que mais que um currículo fala? Eu sei que ele fala sobre a gente, mas por que um assistente administrativo ele precisa olhar para um currículo de outras formas? Rosemary colocou, porque o currículo é um resumo profissional de forma clara e sucinta. Ok. E o que é que esse documento, Rosemary, fala no sentido de que outra posição você pode ocupar e ter um olhar sobre esse documento? Em que outra circunstância você, Rosemary, ou qualquer outro aluno dessa turma, poderiam olhar para um currículo com outros olhos? Ana Lídia colocou. O currículo fala muito se o candidato pode ajudar no crescimento da empresa. Ana Lídia, quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que a gente pode estar do outro lado. Então, quando a gente pensa em currículo, a gente sempre pensa na gente, a gente se vender, o meu currículo. Mas a gente nunca pensa sobre a gente vendo o currículo de outra pessoa. Percebeu? Se eu pensar em como que eu posso ver o currículo de outra pessoa, eu quero entender o que essa pessoa precisa. O que ela está querendo me dizer com esse papel, certo? Alguém escreveu uma mensagem aqui, eu vou ler. Vitória. Conhecer um currículo porque ele é a principal ferramenta de apresentação profissional. Através dele que a empresa conhece minhas habilidades, experiências, formações, saber como montar, entender. É que tudo isso fala sobre você. E era isso que eu queria, certo? Que a gente exercitasse o outro olhar para além do que fala sobre mim. Para poder saber se sobre a pessoa e ter conhecimento sobre base profissional, proporcional, para saber se ela pode trazer benefícios para a empresa. Eu olhando meu currículo, eu vejo os caminhos que eu já percorri, perfeito. E aí, eu quero que a gente analise. Galera, se eu pego o currículo de alguém, porque hoje ou amanhã vocês podem ser assistentes administrativos, mas daqui a 2 anos, vocês podem estar numa posição de liderança. E a posição de liderança exige, a palavra é essa mesma, exige decisões. E as decisões eu escolho quem? O profissional A ou B? E quem eu escolher, eu preciso ter consciência de por que eu estou escolhendo. Então, analisar um currículo é ter ideia de que eu estou escolhendo essa pessoa pelas questões A, B, C e D. E está tudo bem. Uma vez que eu escolhi essa pessoa, naturalmente, em 96% mais ou menos das empresas, aliás, 100% das empresas entram em contato com esse profissional para dizer, você foi aprovado. Mas eu pergunto, e esse que não foi aprovado? Quais as empresas que entram em contato com ele? Pouquíssimas empresas perdem tempo informando que, você não foi aprovado no processo seletivo. E aí eu trago essa linha de raciocínio para vocês, para que vocês percebam que quando a gente fala sobre todo grande gestor, começou como alguém que decidiu aprender com dedicação e propósito, a gente vai entender que as empresas que têm o cuidado de enviar uma mensagem dizendo que você não foi aprovado, mas que nós ficaremos com o seu currículo para eventuais necessidades, são empresas
que realmente tiveram profissionais que já passaram por essa jornada. E quando passaram, elas gostariam de ter tido esses retornos. Elas perceberam que isso é um cuidado humano, é uma gentileza, é um abraço, nem que seja virtual, em alguém que está procurando por um trabalho. Porque a pessoa não está procurando um trabalho por lazer. Ela está procurando porque ela precisa. E aí seria interessante a gente estar num processo seletivo que a gente possa dizer, vamos mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo que ela não pode ser aprovada agora, porque, galera, se colocando no lugar do profissional que está esperando o resultado, ele não sabe se o processo já acabou, se a pessoa já está até trabalhando lá, se quem foi aprovado já está até trabalhando lá. Então, ter esse cuidado de pensar como se fosse um profissional, ter uma sensibilidade de olhar esse currículo para além do meu. O meu currículo eu olho realmente querendo me vender, etc. Tal, mas e o currículo do outro? Quando eu for assistente administrativo e estiver atuando num setor de RH. Está dando para entender? Então, pensem sobre como os grandes profissionais, os grandes gestores, eles vão ter impactos nesse sentido. E eu desejo de verdade que vocês sejam grandes gestores, mas não esqueçam que quando vocês foram profissionais que estavam dedicados a aprender, vocês gostariam de ter um retorno desse currículo. Se foi aprovado, se não foi, ou até de dar um feedback positivo, dizendo, melhora um pouquinho aqui, acho que dá para você melhorar aqui, certo? Ok? Então, o assistente administrativo, ele atua exatamente no apoio à gestão. A palavra apoio para um assistente administrativo é quase um sinônimo, tá? Então, ele atua no apoio à gestão de diferentes setores da empresa. Então, pode ser no RH, pode ser no financeiro, pode ser no setor de produção, no comercial e nos mais diversos. Isso é muito bom, mas também pode ter uma visão negativa aí, que é outra coisa que eu gosto de exercitar com os meus alunos, o senso crítico, certo? A gente pode transitar por muitos setores da empresa, o que nos dá muito cacife de conhecimento. A gente se torna realmente um profissional que é muito transitável nas empresas. Qual é o lado bom disso? Você adquire muito conhecimento, você passa a falar daquela empresa e entender o funcionamento dela com muito mais propriedade. O lado negativo é que você acaba exercendo muitas funções e ganhando basicamente por uma, certo? Porém, se você está no início de carreira, desconsidere o meu conselho, tá? Porque minha jornada profissional foi assim, eu não acho que eu perdi nada. Desconsidere o valor financeiro num primeiro momento. Por quê? Porque como você está no início de carreira, você precisa ser uma esponja. Você precisa absorver o máximo possível de conhecimento. Então, aproveite que você consegue transitar por todos esses setores para aprender o máximo possível. Agora, se você já está aí numa jornada há um tempo, já tem um tempo de carreira, ou já é muito gabaritado, aí você já pode colocar alguns, como a gente fala, alguns bonecos, né? A gente já pode criar algumas dificuldades. Não, aqui eu não posso fazer, aqui eu não vou, e aí sucessivamente. Professora, mas eu preciso financeiramente. Então, considere isso, certo? Considere que você não pode se doar. Sei lá, eu, por exemplo, na minha carreira, abri mão de um trabalho que era muito bom para mim, mas que na balança, financeiramente, ele não era tão importante quanto um estágio que eu tinha. Então, eu precisei abrir mão dele, porque o estágio se igualava ao valor da minha faculdade. Então, por essa razão, eu acabei deixando de lado, porque financeiramente, senão eu ia pagar para trabalhar, literalmente. Certo?
Além disso, o que é que faz um assistente administrativo? Ele realiza atividades que estão relacionadas à organização, registro e controle de informações. Gente, é por isso que a gente está na parte operacional, porque tudo vai girar em torno disso. A empresa, se a gente for olhar, a empresa ela tem o registro de ponto, isso é um registro e um controle, para que então a empresa se organize. A gente vai ter um registro de hora extra, aí a gente vai ter registro, controle e organização. Quando a gente for considerar quantas pessoas precisam ter dentro dessa empresa, eu preciso ter o registro de quanto que essa empresa está produzindo, quanto que ela está faturando. Com base nisso, ela vai ter um controle para, então, ela ser mais organizada. Tá dando para entender, galera? Nada disso tem como ser feito por outro cargo que não seja um assistente administrativo. Mas pode, professora, ser feito? Pode. Agora, se vai ser feito com excelência, é outra história. Mas poder, pode, né? Fazer mal e meia boca, faz. Certo? Além disso, a gente vai ter o profissional que também é responsável por facilitar a comunicação interna. Por que vocês acham que o assistente administrativo está relacionado a uma comunicação interna? Ou seja, a comunicação de dentro da empresa. Digam aí para mim. Oi, Priscila, pode falar. Foi naquela hora, professora, foi agora não. Ah, tá bom. Então, Dani levantou a mão, é isso? Dani Galdino. Pode falar. Aí Dani vai dizer, também não foi agora não, professora. Bora, galera. Vitor, vai lá, Vitor. Eu acredito que a importância da administração, da parte assistente administrativa interna, é mais todo um funcionamento na parte administrativa. Porque em si, sem a parte administrativa, aquela empresa não vai rodar. Então, fica aquilo ali mais a critério da parte interna mesmo. Perfeito. É isso aí. Porque a gente vai ver, Rosemary complementando também, que ele é uma pessoa intermediária na administração. Brilhante. Como ele é uma pessoa intermediária, ele transita entre a alta gerência, entre o operacional. Então, vamos supor, uma farmácia. O assistente administrativo ele tem acesso aos relatórios da alta gerência em relação a qual é a meta, quanto que vendeu, quanto que deixou de vender, mas ele também tem acesso à pessoa do caixa, ao atendente do balcão. Se eu pensar no alpargatas da vida, eu vou ter acesso a qual é o valor da nossa meta, quanto que a gente já produziu, quanto que falta produzir, quanto em reais é isso, quanto que está saindo em dinheiro no caminhão que está saindo agora para Santa Catarina. Então, a gente vai ver que esse profissional, ele tem muito acesso à parte interna e informações valiosas das empresas, e a gente vai falar sobre isso ainda hoje. E exatamente por isso, ele também tem acesso ao fluxo de documentos. Por quê? Porque ele não tem como transitar por todas essas áreas sem nada na mão, ou nada na cabeça, ou nada no computador. Ele precisa ter esse fluxo. O que é o fluxo? É o vai e vem de informações. E é por isso que tem acesso à parte interna. Claro que também visualiza a parte externa, mas o foco dele é exatamente na parte interna, certo? Além disso, ele colabora com o planejamento e a tomada de decisões. Assistente administrativo não toma decisão. Decisão faz parte de uma coisa chamada tático. Quando a gente... setor tático, melhor dizendo. Quando a gente vê, por exemplo, um técnico de futebol na beira do campo com sua planilha, sua prancheta, fazendo ali aqueles
riscos, ele está fazendo a parte tática, ele está pensando que se eu botar esse jogador para aqui, esse daqui para aqui, etc e tal, ele planeja, mas a execução é dos jogadores. Ou seja, quem faz, quem realiza, quem executa é exatamente o jogador. Então, quem toma a decisão não é o assistente administrativo. É o gerente, é o CEO, é o dono de uma empresa. Agora, sem as informações que são fornecidas pelo assistente administrativo, o CEO vai fazer o quê? Tomar a decisão o quê, Agnes? Errada? Eu li sua leitura labial. É isso aí, errada? Então, se eu não forneço informações corretas, eu acabo desencadeando, como se fosse um efeito dominó, uma possível tomada de decisão errada. E aí eu volto para falar como o assistente administrativo faz parte dessa engrenagem. Se o assistente administrativo para, a engrenagem vai parar. O resto da bicicleta vai parar. Certo? Então, ele colabora para planejar, mas também para tomar as decisões. E ele representa o elo entre a estratégia e a execução. Isso aí eu não vou mais nem me estender, porque eu já falei, certo? Me sinalizem aí se está dando para entender, galera. Edivânia, Agnes, Carolina, Heloísa, beleza? Vou seguir, então. Sem um assistente administrativo, galera, o funcionamento da empresa perde o ritmo e, consequentemente, a organização. É assim que a gente vê muitos locais em que as empresas são desorganizadas. Muito provavelmente, vocês já entraram em alguns estabelecimentos que ninguém, nenhum funcionário, precisou chegar para vocês e dizer, ei, aqui é desorganizado. Porque quando você entra, você já visualiza. Está nítido que aquilo ali é desorganizado. Alguns estabelecimentos, quando a gente vê o estoque bagunçado, quando a gente vê que o caixa está, a pessoa responsável pelo caixa está cansada, sonolenta, esbaforida, significa dizer que não houve uma organização ali na parte de escala de trabalho. Talvez essa pessoa está fazendo muita hora extra. Talvez essa pessoa... Enfim, você percebe que não é uma empresa organizada, certo? Outro dia eu também falei numa sala de aula que se você for num espetinho e o cara tiver o cuidado de só entregar o espetinho para você e tiver uma outra pessoa, que pode ser a esposa, um filho, que está recebendo o dinheiro e anotando 2 espetinhos de frango, sei lá quanto é um espetinho, R$10. Apenas esta atitude que eu acabei de falar refletem que esse cara é organizado. Sim ou não? Refletem. Você já aparentemente, você já está comendo um filé mignon. Já é outra, entendeu? Você já está comendo um negócio muito elitizado, porque é organizado. Você já sabe, você já deduz, melhor dizendo, que aquela carne, ela está muito bem higienizada. Então, a gente vai ver que o assistente administrativo, ele também é responsável pelo ritmo da empresa, certo? A gente vai ver também que ele está presente nos mais diversos setores. Então, a gente vai ver que ele está na pequena e média empresa, que ele também está nas indústrias, que ele também está no comércio, ele também está nos escritórios, seja de advocacia, seja no de contabilidade, seja no de consultoria. Ele também está presente na prestação de serviço. Então, se você for num salão de beleza, se você for numa oficina, tem um assistente administrativo. Pode ter, deve ter, melhor dizendo. E é importante eu trazer isso daqui para vocês verem que a área de vocês, a área do curso que vocês estão optando, ela é gigantesca, certo? E ele também pode atuar no setor público. Além disso, aí a gente vai falar da pessoa da costura de novo, a gente pode sim trabalhar em empreendimentos próprios. Pode ser o cara do espetinho que eu acabei de falar.
Para quem quer empreender, esse é um curso maravilhoso, certo? Então, a gente percebe que a versatilidade, ou seja, a fluidez, é uma das maiores forças desse profissional administrativo, certo? Ele consegue, de novo, transitar por muitas áreas. E é por isso que eu brinco que eu sou rodada no bom sentido, porque eu transitei e transito até hoje em empresas diversas, certo? O papel nas empresas e nas indústrias do assistente administrativo tem contribuição direta na parte de organizar os processos que mantêm a produtividade. Então, quando eu dei o exemplo da Alpargatas e eu digo, a nossa meta é 1.000, mas a gente já produziu 500, eu tenho ideia de que falta 500 para eu produzir mais, certo? E, portanto, eu tenho como também definir se a gente pode acelerar, se a gente pode reduzir, se está tranquilo, se alguém pode tirar folga, se alguém precisa fazer hora extra para cumprir a meta. Tudo certo aí, galera? Me dá um sinal aí. Só tem Vitória reagindo. Eu preciso de mais reações. Mais, por favor. Beleza. Agora eu estou feliz. Ô, pessoa carente de reação. Vamos lá. Controla os documentos que garantem a segurança e conformidade, que é exatamente a certeza de que a precisão da informação que eu estou dando, ela tem origem. Isso não foi uma coisa criada na minha cabeça, certo? E isso dá segurança para quem vai tomar a decisão. Apoia os gestores na tomada de decisão, que eu acabei de falar, e atua com ética e sigilo. Galera, isso aí é tipo assim, a cereja do bolo. Não dá para ser um bom assistente administrativo, um bom gestor, um bom gerente, um bom líder, se eu não tiver ética. Se eu não tiver a noção de que as coisas que eu vejo aqui, elas precisam ficar aqui. Isso conversa diretamente com isso. Por quê? Porque o profissional que transita por todas as áreas que a gente acabou de falar, ele é alguém que tem muita informação. Ele detém de muitas informações. Mas, se essas informações estiverem em maus lençóis, ou seja, se tiver como essas informações chegarem no concorrente, vou dar um exemplo banal aqui, por exemplo, a Rede Farma decidiu que vai abrir uma unidade dentro do Senai. Se essa informação vaza de forma precipitada, esse contrato pode cair. Cair, que eu digo, o pessoal pode desistir. A Drogazil pode entrar com uma proposta melhor. E aí o espaço que era da Rede Farma acaba caindo para a Drogazil. A gente pode ter, ou de forma precipitada, despertar interesse de que outras instituições também coloquem uma farmácia. Então, por exemplo, deixa eu ver, Facisa, né? Aqui tem Facisa. A Facisa resolve ter um Pague Menos lá. E assim sucessivamente. Então, a gente entender que a parte sigilosa daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio nesses documentos, não pode sair daqui. Tá certo, Dani? Tudo bem. Então, precisa ficar de forma sigilosa. E a gente precisa ter ética. Ética de não sair dizendo na rádio peão, que é quando a gente encontra no cafezinho da Copa, assim, de forma bem discreta. Sabe o que eu vi? Vi no relatório que a gente faturou 1,5 milhão esse mês. Aí não dão, quando acabar, não dão o nosso aumento que a gente pediu. Certo? Então, esse é o profissional que realmente não tem muito espaço de crescimento. Quanto mais discreto, sigiloso e ético for o profissional de assistente administrativo, maior a probabilidade dele crescer dentro de uma empresa. Porque, sabe eu acho que é um ditado bíblico, eu não sou uma pessoa muito apegada à Bíblia, confesso. Mas, acho que seja fiel no pouco, que então você será fiel no muito. Acho que é mais ou menos isso.
E aí, se como assistente administrativo você não tem ética e você não guarda sigilo, como é que você acha que você vai guardar sigilo e ser ético como gerente? Como um líder de uma equipe? Não vai. E, de novo, a instituição percebe isso, a organização percebe isso, certo? Então, proteger os dados e as informações sensíveis faz parte de forma crucial do papel de um assistente administrativo, certo? A eficiência de uma empresa começa na mesa do assistente administrativo. Não é lá fora, não é no telefone, não é no WhatsApp. É na mesa. Por que na mesa? Porque é onde ele mais passa o tempo. Assistente administrativo não passa o tempo correndo dentro da empresa. Ele passa o tempo produzindo. E a produção de um assistente administrativo, muito provavelmente, vai estar na mesa de trabalho dele, certo? Qual é o caminho que se deve trilhar um profissional desse nos dias de hoje, se ele for competente? Ele deve trilhar o caminho do desenvolvimento. Que caminho é esse? É o da qualificação, galera. É de buscar uma formação contínua, ser um profissional atualizado, não se acomodar, não achar que sabe tudo, ter humildade de buscar mais conhecimento, de estar atento, de fazer novas conexões de mercado, certo? Ser organizado. Ah, mas eu sou muito bagunceiro. Dê seus pulos e começa a se organizar. Vamos ter aí alguns mini cursos que eu vou colocar para vocês criarem estratégias para se organizarem, certo? Por quê? Porque você pode ser desorganizado no seu quarto, que tem só sua roupa. No máximo, a roupa de mais um filho ou de um marido. Agora, não vai dar para ser desorganizado num RH de uma empresa com 6.000 funcionários. Porque se você perder um atestado, não vai dar certo. Não vai ser bom. E aí, um profissional desorganizado, automaticamente ele tem sua competência questionada. E ele precisa ser comunicativo porque, por ser um profissional que transita entre muitas áreas da empresa, ele precisa se comunicar com todo mundo. Ele precisa ser alguém que sabe falar com o carinha da limpeza, com a atendente do balcão, com o caixa, com o líder e com o CEO. Certo? Então, ter comunicação, ser comunicativo não é ser falador demais. É saber o que falar na hora certa, do jeito certo. Certo? Demonstrar ética e responsabilidade, que eu já falei bastante sobre isso. Dominar ferramentas digitais e de gestão. Então, a gente ouve muito algumas pessoas dizendo: não gosto de computador, não gosto de celular, não gosto. Mas aí você tem que escolher, galera. Não dá para ter tudo na vida. Ou você quer ser um profissional atualizado, reconhecido, que ganha bem, que é indicado, ou você quer ser alguém obsoleto, alguém que pode ser descartado a qualquer momento na empresa. Eu gosto muito de exemplificar o cenário da pandemia. Porque a gente ouviu muitas pessoas falando que e aí veio a pandemia e aí eu rodei. Existem muitas razões pelas quais as pessoas rodaram na pandemia. Rodar fui descartado, né? É claro que foi um cenário totalmente novo e muito diferente do que a gente já havia visto, né? Mas eu pergunto, se você fosse o dono de uma pequena empresa e você tivesse 2 funcionários, só 2, e aí você tivesse um que chega no horário, que quando você precisa ele faz hora extra, que quando você precisa ele faz um pouco mais do que o trabalho dele, que você senta com ele para desabafar um determinado problema que você está na empresa. E ele lhe entende, ele lhe aconselha, e vocês trocam figurinhas e etc e tal. E, por outro lado, você tem o outro funcionário, você só tem 2. Aí o outro funcionário chega atrasado, sai cedo. Tem dias que falta, mas não dá nem a satisfação. Só faz aquilo que ele é pago para fazer e pronto. E assim sucessivamente. Aconteceu
uma chuva muito grande e o estabelecimento vai precisar passar 20 dias fechado. Você precisa demitir alguém. Quem você demitiria? O funcionário 1 ou o funcionário 2? Respondam ali no chat para mim, por favor. Agnes demitiria o 2. Edivânia demitiria o 2. Evelyn demitiria o 2. Caio, 2. Carolina, 2. Vitória, 2. Vitor, 2. E aí, eu gosto de fazer esse questionamento para que a gente perceba que existe uma razão pela qual algumas pessoas rodaram. Na peneira da indústria, na peneira do comércio, a pessoa que, infelizmente, rodou, não necessariamente era a mais comprometida. E é claro, gente, eu estou colocando aqui na balança de forma prática. Eu entendo, sim, que houve cenários que foi inevitável as demissões. Foram inevitáveis as demissões. Mas quando eu falo sobre a gente dominar as ferramentas digitais, eu quero que vocês entendam que o profissional competente, ele precisa ser alguém que se destaca. E não é se destacar de falar alto, de gritar, de querer chamar a atenção. Ele se destaca no comprometimento dele, ele se destaca na postura profissional dele, que já entra no próximo tópico. Então, como que eu posso ser um profissional, um assistente administrativo que tem postura profissional, que tem visão de crescimento? O que eu percebo, de forma muito franca com vocês, é que existe uma rivalidade permanente entre funcionários e gestores, entre funcionários e empresas, entre funcionários e gerentes. E eu, honestamente, eu não consigo aceitar isso, porque eu penso, cara, se a empresa rodar, você roda. Se a empresa quebrar, você quebra. Se a empresa falir, você fale. Se a empresa não vender, não tem como pagar seu salário. Então, faz sentido eu estar com uma furadeira perfurando uma canoa que eu estou sentada nela? Não faz. Essa é a lógica que o meu cérebro faz desde que eu comecei a fazer a faculdade e trabalhar. Não faz sentido que eu esteja tentando que essa canoa vire ou que ela afunde se eu estou nela. Ah, mas é que eu sei nadar. Mas aí você está no meio do mar, colega. Aí a gente precisa... O mais interessante seria que você encontre outra canoa, mude-se para ela, e aí, se for o caso, você tenta afundar a outra, mas não a canoa que você está. Deu para entender? Então, ter a postura profissional é entender que onde eu estou, eu preciso ter essa postura, para que eu seja, de fato, uma profissional competente, para que, de fato, eu seja uma profissional concorrida no mercado, para que, de fato, eu seja alguém que tem visão de crescimento. Visão de crescimento. Ah, não precisa ser babão, não precisa ser aquele profissional que, ai, chefinho para cá, chefinho para lá. Você precisa ser alguém que tem visão de crescimento. Se essa empresa daqui crescer, eu estou crescendo junto com ela. Se, por outro lado, ela acabar, eu caio junto com ela. Certo? Então, ter essa visão de que a gente pode crescer junto. Eu não preciso estar batendo com o dono da empresa, eu posso chegar de forma honesta, ética, respeitosa e dizer, olha só, eu estou vendo que a gente tem essa postura, e o que vocês acham da gente ter essa outra? Vou dar um exemplo bem bobo daqui do Senai. Eu adoro café. E aí, lá na sala dos professores não tem café, a gente tem que ir no refeitório. E aí, um dia eu cheguei para o gerente e eu falei, então, chefe, eu queria ver com você a possibilidade de a gente ter café na sala dos professores. O que você acha? E aí ele, professora, você acha? Eu falei, eu acho. Porque assim, eu queria ser uma profissional que produzia mais, uma profissional que produz mais feliz. Aí eu acho que eu ia produzir mais feliz se tivesse café. Você não acha? E aí ele disse assim, deixa eu lhe dizer, é que a gente já teve café ali. E aí, quando a gente já teve, o pessoal tinha um biscoitinho, que aí o café puxa o biscoitinho.
E aí, quando menos espera, fica uma sujeira, sabe, e tal. E aí eu tenho medo de cair café nos computadores e tal. E eu falei, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí ele mas eu vou pensar. Eu digo, depois pense com carinho, que às vezes abençoe sua mente, seu coração, seu espírito, sua alma. E aí, entende que a gente teve uma conversa de boa. Eu não precisei dizer assim, pelo amor de Deus. O que tem de mais da gente ter café e tarará, tarará. E o que eu quero que vocês entendam é que foi de uma forma respeitosa, certo? Eu entendi o ponto dele. Ele teme que a gente derrame café, e pode acontecer mesmo, né? E, ao mesmo tempo, a gente também... Houve uma troca. Eu falei que eu queria trabalhar mais feliz, ele falou o ponto... Realmente, eu não vou negar que eu não vou pegar um biscoitinho, e a gente se entendeu ali. É diferente de chegar com um tom acusatório, entendeu, galera? Vitor colocou. Eu já te vi algumas vezes tomando cafezinho, eu era da turma de Karen. Ai, meu Deus. Pois então, eu gosto de um cafezinho, hein, galera? Mas eu tenho um horário, assim, ó. O meu máximo é até o horário do almoço. Aí depois eu não tomo mais, que é para não prejudicar meu sono. Mas com certeza era eu, Vitor, tomando um cafezinho. Eu tenho quase um balde, essa é a minha xícara, ó. É quase um balde de café. Eu já tomei antes de entrar aqui na web com vocês. Certo? Até aí tudo bem, galera? O conhecimento é a semente. Então, a gente precisa plantar como toda semente, senão ela se perde, certo? E a dedicação vai ser a água que faz com que a carreira da gente possa florescer ou não. Se eu pegar uma semente e eu não regar, não vai ter nada. Se eu deixar essa semente no sol, não vai ter nada. Agora, se eu regar, se eu colocar água, se eu me dedicar a ela, realmente ela vai florescer, certo? Muito bem. Agora a gente vai entrar na parte da organização e controle de documentos, que é essa disciplina. E o objetivo dela é a gente compreender a importância de ter organização documental. Para que eu possa continuar, eu quero saber se vocês têm organização nos documentos de vocês em casa. Quero respostas sérias, hein? Quero respostas verídicas, porque eu tenho fontes. Eu tenho. Só não lembro onde é que tá. Eu não sei quem foi que falou, só não lembro onde é que tá. Acho que coincidiu duas vozes ao mesmo tempo. Fui eu, Vitor. Eu não lembro onde é que tá, mas tá tudo guardadinho. Vitor agora fez igual a minha mãe, que ela diz assim, mulher, tá tão bem guardado, que eu não sei onde está, mas está muito bem guardado. As conversas. Muito bem. A gente vai perceber que parte do que a gente vai aprender também se aplica à nossa vida. Então, quando a gente tem conta de energia, conta de água, conta de internet, exames médicos, consultas, receitas, boletins escolares, tudo organizado, galera, a gente já tem meio caminho andado para ter noção de organização nos documentos empresariais, certo? Carolina, claro, tenho tudo numa pasta. Ana Lídia, sim, mas o meu marido não me ajuda a manter a organização. Tem que matricular o marido no curso também. Porque daí ele vai ouvir, sabe a história de Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, Ana Lídia? Aí ele vai ouvir da professora. Aí, né? Aí você já tem o argumento de dizer assim, foi a professora que disse, entendeu? Aí você já não entra no conflito. Tá bom, Dani? Um beijo, querida. Até depois. Certo? Esse exemplo dos documentos pessoais me lembra, eu tive há 15 anos uma doença muito séria intestinal, e toda semana eu fazia exame de sangue, toda semana, porque a gente precisava ver questão de aumento de ferro, enfim. E aí, enfim, né, depois de um tempo, depois de 5 anos, eu fui morar no Sul, e uns 3 anos depois eu voltei a fazer os exames para ver como é que estava. E aí eu cheguei no médico e o médico disse, olha, você não tem essa doença. E eu falei, eu tenho sim. E era muito engraçado, parecia que eu
eu queria ter a doença, mas, na verdade, eu tinha receio de subestimar e depois eu ser surpreendida. E aí eu falei, tem um sim, não tem, tem sim. E aí o médico pediu, eu preciso ver seus exames antigos, então. E aí eu fui, liguei para minha mãe, em Caicó, no Rio Grande do Norte, e aí eu falei, mãe, eu preciso que você vá na porta tal do meu guarda-roupa, vai ter uma pasta azul com o nome doutor fulano de tal, que era o meu médico, e aí lá estão todos os meus exames e as biópsias e tudo. Aí eu preciso que você coloque no Sedex e mande para mim. E aí ela foi procurar e ela disse assim, minha filha, você é muito organizada? Porque os exames estavam, inclusive, por ordem cronológica. Então, eu tinha o primeiro mais antigo até o mais recente, né? Antes de eu ir morar no Sul. E a gente percebe que a organização documental, ela facilita a nossa vida. Eu estou dando o exemplo dos exames, que daí foi muito mais fácil para o médico me dar um diagnóstico, mas a gente também tem, quando chega uma cobrança da conta de energia, da conta de água, e a gente vai lá e diz, não, está aqui, ó, está pago. A gente não precisa ficar virando a casa desesperado ou pagar 2 vezes uma conta, certo? Conhecer os tipos e finalidades de documentos administrativos, então, para que serve, em que circunstância eu uso, como que eu posso utilizar. Aprender as boas práticas de registro, arquivamento e controle. Então, fazer, acho que foi a Divânia que falou no início da aula, para que serve, como que eu faço, como que eu arquivo e quando eu devo descartar. E desenvolver hábitos de ética, sigilo e responsabilidade na gestão da informação, principalmente pela era em que nós estamos. Estamos numa era que realmente as informações têm um poder muito alto, né? Saber de informações sigilosas sobre a vida de alguém lhe dá um poder muito grande nos dias de hoje. Então, é importante, enquanto assistente administrativo, ter ideia disso daqui, tá bom? Quais os tipos de documentos? A gente vai ter documentos internos, que são memorandos, atas, relatórios, circulares, já é um tipo de documento que é muito voltado para o setor público. Então, eu não pretendo trabalhar com vocês, sobre ele com vocês, certo? Mas eu acho importante só pontuar. Documentos externos são ofícios, que também é um documento que é voltado para o setor público, correspondências comerciais, notas fiscais e contratos. Então, esses são documentos que existe uma comunicação externa, ou seja, para além dos portões da empresa. A gente também tem registros financeiros, que são recibos, comprovantes, folhas de pagamento, o próprio contra-cheque é um outro tipo de registro financeiro. Documentos de RH, então a gente vai ter fichas de funcionários, currículos, declarações, quando a gente diz que eu declaro que Vitor trabalha no setor de recepção de uma clínica e que, por isso, ele pode tomar a vacina da Covid como prioridade. Então, esse é um tipo de declaração que é emitida pela empresa, e como assistente administrativa, eu preciso ter uma ideia de como fazer isso, beleza? Sobre a ética e a responsabilidade na gestão de documentos, a gente vai precisar considerar a questão do sigilo, principalmente, tá, pessoal? Eu preciso ter cuidado para lidar com informações de forma confidencial, principalmente com a parte da descrição, ou seja, sendo o mais discreto possível. Além disso, eu preciso manter a integridade e a veracidade dos registros, então, não cair na às vezes é uma coisa absurda. Então, evitem problemas para vocês, ajam com o máximo de ética possível. O acesso e a divulgação de dados devem seguir normas internas e legais. Então, saber, por exemplo, deixa eu ver, qual o número do documento de um funcionário, se você não é do RH, não é da sua conta, onde que esse funcionário mora. Tem um outro exemplo que eu pensei agora rapidamente, mas enfim. A empresa tem normas próprias, mas a gente não pode esquecer que existem normas nacionais, leis, certo? E hoje, com a lei da proteção de dados, isso é muito sério, tá? Transparência e respeito à privacidade, que fortalecem a confiança. Então,
A gente tem hoje muitos casos de empresas que vendem os dados dos clientes, é por isso que do nada, às vezes, a gente recebe uma mensagem: oi, recebi seu contato, e aí a minha primeira pergunta é sempre: onde você conseguiu meu contato? Como você conseguiu meu contato? Eu tenho 2 números, né? Um profissional, que é o que vocês falam comigo, e outro que é pessoal. Obviamente, o meu profissional roda a Bangu por aí, tem site, tem tudo. Mas, se for o meu pessoal, não. Aí o meu pessoal, eu quero saber de onde você tirou ele. Por quê? Porque ele eu tenho controle, tá? Então, ter respeito à privacidade dos meus clientes, saber que o endereço, número de telefone, e-mail, números de documentos, isso é muito sério. E não dá para a gente ficar distribuindo e vendendo por aí, tá? Posso prosseguir? Ser ético, portanto, pessoal, é cuidar da informação como se fosse o bem mais valioso da empresa, porque de fato é, tá? Isso vale para relatórios financeiros, número de meta, números de funcionário, valor de folha de pagamento, quanto que foi faturado no caixa, mas também número de documento de funcionário, número de documento de cliente, informações que são muito preciosas nas mãos de pessoas erradas, então saia de perto, tá? Beleza? Dúvidas e questões? Vamos lá. A hora é agora, hein? Depois não vou responder o WhatsApp de ninguém. Gente, é o seguinte, eu acho que alguém pode estar escrevendo, eu vou falando aqui para a gente não perder tempo, certo? Hoje eu vou lançar ali no Moodle um texto, é um texto grande, mas é um texto que é muito interessante de ser visto. São 2 textos, na verdade, em um só documento, e ele fala exatamente sobre a importância da gente ter arquivos, certo? Eu quero começar essa reflexão com vocês. Ao término, porque é um PDF, eu não vou conseguir retirar os questionamentos que tem. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, não precisam responder as perguntas que tem no documento, certo? Eu quero que vocês leiam os 2 textos, que é um documento só, e aí eu vou colocar no fórum uma pergunta. E aí eu quero que vocês interajam entre vocês, certo? Então, vamos lá. Agnes colocou a opinião dela, respondendo à pergunta que eu fiz. Eu gostaria que Priscila respondesse ao comentário de Agnes e não criasse um novo comentário, tá? Concorde ou discorde de Agnes, mas lembrando sempre de forma respeitosa. Porque eu quero mesmo que vocês discordem entre vocês, mas sem faltar com respeito a ninguém, tá? Por que eu quero que vocês discordem? Porque não existe um só lado da moeda, tá? Então, quando a gente... Vamos supor, a Agnes diz: professora, eu concordo por isso, isso, isso e aquilo. Eu gostaria que vocês exercitassem qual é o outro lado daquilo também. Porque existe, e um lado não anula o outro. Vou dar um exemplo bobo para vocês entenderem. Professor, acho lindo seu cabelo. Certo, eu também gosto. Mas, às vezes, eu sinto saudade do meu cabelo grande, que tinha uns cachos grandes. Aí, Priscila pode dizer: professora, mas aqui é muito mais econômico, né? Desse tamanho. E aí, Evelyn pode dizer: e prático, que ela não deve usar nem pente. Eu digo: é verdade. E aí eu posso complementar dizendo: menina, isso que você não sabe, o tempo que passa um shampoo lá em casa. Porque é muito econômico. Então, vocês estão vendo como existem falas que afirmam que o meu cabelo é bonito, é bom, é curto, mas também existem falas que mostram o contraponto, que é exatamente qual o outro lado, qual a outra realidade. E existe uma intenção de eu estar fazendo isso com vocês, viu? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa eu vou disponibilizar um curso para vocês fazerem online,
é um mini curso, melhor dizendo, vinculado à disciplina. Então, existe, de novo, uma intenção para vocês fazerem o curso. Aqui no Senai, a gente tem uma plataforma chamada Futuro Digital e Senai Play. Então, alunos do Senai podem fazer cursos gratuitos nessa plataforma. E eu vou mandar o link, quero que vocês realizem esse curso e enviem o certificado. Isso vai contar ponto para vocês também, certo? Então, teremos aí 2 atividades, um fórum e um curso online, certo? Para ser feito e enviar o certificado. Lembrando, nada deve ser feito pelo WhatsApp ou por e-mail, é tudo pela plataforma, tá bom? Beleza, a Rosemary já tem cadastro no Senai Play, maravilha, é só dar início, tá? Eu vou disponibilizar o link ali, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Caio deu um ok. O que vocês acharam da aula de hoje? Me digam aí. Escrevam ou abram o microfone. Vitória botou festinha. Rosemary gostou. Maria de Nazaré foi ótimo. Agnes perguntou Nazaré qual foi o prazo. ótimo. Eu vou Agnes disponibilizar perguntou lá. qual o Tá o prazo. prazo, Eu vou Agnes. disponibilizar lá. Tá? Renale colocou que foi ótimo, Evelyn colocou que foi ótimo, perfeito, obrigada. Qualquer coisa, se puder, se quiserem mandar sugestões também, mandem, mas eu sou bem criativa, geralmente não é. Sou bem criativa. A coisa não fica muito monótona, não. A coisa não Vitor fica abriu o muito microfone, monótona, não. fala, Vitor. Vitor abriu o microfone. Fala, Vitor. Já tem uma data marcada para a próxima videoaula? Não entendi, Vitor. Não entendi. Já vai ter outra data marcada para uma web aula? Vai ser tipo uma por semana, é? A gente vai ter uma A web gente vai aula ter por uma semana, web aula por sempre na semana, terça-feira. sempre na terça-feira. Pronto, A certo. gente fez a enquete ali no grupo, Então, e aí a todas enquete ali vocês no grupo, votaram e que aí as aulas seriam toda vocês votaram terça-feira às que as 9h30. aulas seriam toda terça-feira às 9h30. Pronto, top. Tá joia? Tá joia? Beleza, Deisiane disse Beleza. que foi demais, Evelyn, ótimo, Caio, foi muito boa a aula. Nazaré, às vezes eu não consegui participar. Sem problemas, haverão outras oportunidades. Gente, quase esqueci da lista de presença. Espera aí que vocês precisam assinar rapidão. Espera aí, 1 minuto, calma. Menino de Deus. Iam ficar com falta. E vocês nem podem lembrar, né? Armaria, nem para ajudar a professora. Gente, o prazo da atividade vai estar escrito lá na própria atividade, certo? Ó, Priscila, vale a minha nossa senhora. A Priscila estava até agora esperando a presença. Vai lá, gente, rápido. Foi ótimo, professora. Obrigada, Rosana. Carolina, muito interessante. Gostei. E melhor, entendi o que a senhora explicou. Ah, fico feliz, Carol. Obrigada, viu? Vamos lá. Tá dando certo, gente? Aqui tá dando erro. Eu coloquei o link aí, ó. Ó, Renale, é só clicar. A Edivânia disse que já fez. Perfeito.
Todo mundo já assinou, galera? Tem 14 hoje, muita gente já assinou. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo. Também adorei a interação, a diversão. Estou gostando da vibe de vocês. Vai ser um curso EAD bem animado e, principalmente, muito rico, certo? Esse é o nosso intuito, trazer conhecimento e a possibilidade de vocês galgarem novos caminhos, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem e até terça-feira. Qualquer coisa, só chamar, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.